Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um que esteja me assistindo. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Tua Santa Palavra. Hoje, com o estudo 26, a vida no Espírito. Hoje nós vamos entender a vida no Espírito, a vida com o Espírito Santo. Mas antes, vamos fazer uma oração para que o próprio Espírito Santo venha iluminar a nossa mente. Senhor nosso Deus, vamos mais uma vez estudarmos a Tua Santa Palavra. Pedimos o Teu Santo Espírito conosco. Venha iluminar a nossa mente. Nos ajude, Senhor, a compreender tudo o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Somente por meio do Espírito Santo, o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Como Paulo afirmou, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Sem o Espírito, nossa religião jamais será uma experiência viva. As Escrituras Sagradas nos informam como esse agente divino nos conduz à plenitude dessa experiência com Cristo. Então, primeira pergunta. Que promessa Jesus fez aos discípulos antes da sua ascensão? João 14, verso 16. Que diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E Lucas capítulo 24, verso 49, que diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que promessa Jesus fez aos discípulos antes da sua ascensão? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então, Jesus prometeu aos discípulos, antes dele subir nas nuvens do céu, que ele iria enviar outro Consolador para ficar no lugar de Cristo aqui neste mundo, o próprio Espírito Santo. E pergunta 2. O que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? Lá em Atos capítulo 2, verso 46, que diz: E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Capítulo 1, verso 4. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. E, verso 12 ao 14. Então voltaram para Jerusalém,
do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, o que os discípulos fizeram após a subida, a ascensão de Cristo? Marque verdadeiro ou falso. Eles perseveraram unânimes? Verdadeiro. Eles oraram e esperaram? Verdadeiro. Eles se separaram? Falso. Em todo momento eles estavam lá juntos, unidos e orando e esperando a promessa do Espírito Santo. Quando se cumpriu a promessa? Está lá em Atos capítulo 2, verso 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando se cumpriu a promessa, no dia de Pentecostes, a promessa do Espírito Santo se cumpriu. E todos foram cheios. Pergunta 4. Como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia? Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia? É uma força impessoal? O Espírito Santo não existe? Ou o Espírito Santo é apresentado na Bíblia como uma pessoa divina? Sim, o Espírito Santo na Bíblia é apresentado como uma pessoa divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? João capítulo 16, verso 8 ao 13. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer,
mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora, João 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito? Marque verdadeiro ou falso. Ensinar somente algumas coisas? Falso. Convencer do pecado, da justiça e do juízo? Verdadeiro. Guiar a toda a verdade? Verdadeiro. Mudar a natureza humana? Verdadeiro. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Nos convencer dos nossos pecados, da justiça e do juízo, guiar todos nós à verdade, a toda a verdade, e mudar a natureza do ser humano. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Quando? João capítulo 3, verso 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em Mateus 3,16. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Quando que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Segundo o livro bíblico de Atos dos Apóstolos, pessoas foram batizadas no Espírito Santo antes e depois do batismo nas águas. Está lá em Atos capítulo 10, verso 44 ao 48 e capítulo 19, verso 1 ao 6. O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida daqueles que se entregaram a Deus e foram batizados. Como a própria Bíblia diz, João 3,5. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que significa o nascer do Espírito? O nascer do Espírito é quando eu e você nos arrependemos dos nossos pecados. Quando eu e você nos arrependemos e decidimos nos entregar a Cristo, para que ele venha e transforme o nosso caráter, o nosso viver e nos ajude a vencer o pecado. Isso é o nascimento do Espírito. Agora, o nascer da água é o próprio batismo. Então a Bíblia é clara que quem não nascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. E pergunta 7.
Como podemos saber, essa é importante, se o cristão possui ou não o Espírito Santo? Quais são as características do cristão que tem o Espírito? Está lá em Atos, capítulo 5. Verso 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Já uma coisa. Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Marque verdadeiro ou falso. Como nós podemos saber se o cristão possui ou não o Espírito Santo? Quais são as características do cristão que tem o Espírito? Ele ama a Deus, obedece aos seus mandamentos e à sua palavra? Verdadeiro. Sua vida apresenta o fruto ou as virtudes do Espírito? Verdadeiro. Ele fala em línguas estranhas? Não. Não é verdade. Quando um cristão possui o Espírito Santo na sua vida, ele ama a Deus verdadeiramente e obedece aos seus mandamentos, todos os mandamentos, desde o primeiro ao 10º. E a sua vida apresenta frutos, frutos do Espírito, como acabou de falar aqui: alegria, paz, longanimidade, amor, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, nós podemos saber quando um cristão tem o Espírito Santo é por essas características. Um cristão não tem o Espírito Santo por ele falar línguas estranhas. Isso não existe. Isso não é verdade. Pergunta 8. O que devemos pedir hoje a Jesus? Lucas capítulo 11, verso 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? O que devemos pedir hoje a Jesus? Alegria? Nada? Ou o Espírito Santo? Hoje nós devemos pedir a Deus o Espírito Santo. Irmãos, aqui neste mundo não existe mais nada de importante a não ser o Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo em nossas vidas. Então, irmãos, nós, como representantes de Deus, nós devemos abandonar riquezas. Nós devemos deixar de lado riquezas, deixar de lado tudo o que vai nos afastar de nosso Jesus Cristo e clamar pelo Espírito Santo. Porque, irmãos, é somente pelo poder do Espírito Santo que eu e você vamos vencer o maldito pecado. É somente pelo Espírito Santo que o nosso caráter vai ser transformado à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. Porque Jesus em breve vai voltar. Jesus em breve vai voltar e
Lá no céu não entra pecado. Não pense você, meu irmão, minha irmã que está assistindo, que o nosso caráter vai ser transformado quando Cristo voltar. Que nós vamos parar de pecar quando Cristo voltar. Isso não é verdade. Isso é engano de Satanás para te fazer pensar que você está fazendo certo. Pois, irmãos, a Bíblia é clara ao afirmar que o nosso caráter é para ser mudado hoje, antes da volta de Cristo. Porque no céu não entra pecado. Se por um pecado Adão e Eva saíram do jardim, o que te faz pensar que se você tiver só com apenas um pecado, você vai herdar o reino eterno? Isso não faz sentido. Então, irmãos, clamemos pelo Espírito Santo agora, porque nada mais importa. Cristo vai voltar. As coisas deste mundo vão se perder, vão virar como esterco, não vão valer nada. Não valem nada agora. Somente o Espírito Santo em nossas vidas. Recapitulação. Não. Ainda tem. O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus. Essa experiência está associada a 3 atividades constantes: estudo da Bíblia, com disposição para obedecer, oração e testemunho aos que ainda não conhecem a Jesus. Amém? Recapitulação. Jesus prometeu que nos daria outro Consolador. Após sua ascensão, os discípulos oraram, confessaram os pecados e esperaram o cumprimento da promessa, que se cumpriu no dia de Pentecostes. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como pessoa divina. Sua função é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele também muda a natureza humana. Quem possui o Espírito Santo obedece a Deus e aos seus mandamentos. Amém? Compromisso de fé. Você, meu irmão, minha irmã, você vai dedicar tempo todos os dias ao estudo da Bíblia Sagrada e à oração para que você seja batizado diariamente com o Espírito Santo? Então, irmãos, foi este mais um estudo. Eu espero que Cristo tenha iluminado seus pensamentos, que este estudo tenha ficado claro para cada um que está assistindo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, te agradecemos porque o Senhor esteve conosco. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha guardar cada ensinamento da Tua Santa Palavra em nossa vida, em nossos corações, Pai. E que o Senhor, meu Deus, venha com o Teu Santo Espírito todos os dias a todos nós, Pai. Venha nos convencer de nossos pecados, da justiça e do juízo todos os dias, Pai. E, Senhor, dai-nos a vitória sobre o maldito pecado em nossas vidas, Pai. Não somente a minha vida, mas a vida de cada irmão meu que está assistindo, Pai. E que deseja morar eternamente ao Teu lado. Em nome de Jesus. Amém. E até a próxima.